Olá pessoal, eu sou a Maria Cobalcini e hoje eu vim falar sobre eclosão da mediunidade. E o que significa então eclosão? Eclosão, segundo o dicionário, é a abertura do que estava preso, um surgimento ou aparecimento. E, para nós espíritas, a eclosão da mediunidade é o início dos fenômenos mediúnicos, que é a capacidade de uma pessoa em obter uma comunicação com os desencarnados. Então, podemos entender que essa eclosão é um ponto de partida dessa atividade, desta comunicação, que é para ser exercida durante a reencarnação. E isso nos dá uma oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. Não esquecendo que isso é uma faculdade do espírito e que vai se desenvolvendo durante as encarnações e pode eclodir então de duas formas. A primeira forma é a espontânea, então não traz nenhum desconforto físico ou moral ao médium. A segunda forma é a provacional. Então, o médium apresenta algumas desordens emocionais e que acabam afetando o físico dele, e aí podem ocorrer algumas perturbações espirituais. E quando pode ocorrer essa eclosão, esse aparecimento, esse surgimento? Então, pode ocorrer na infância, juventude, na fase adulta ou, raras vezes, também na velhice. E por quê? Porque não há uma fase certa para isso acontecer. E isso, quem vai responder são os espíritos, na questão 369 do Livro dos Espíritos, que vem esclarecer quando Kardec pergunta: o livre exercício das faculdades da alma está subordinada ao desenvolvimento dos órgãos? E a resposta é: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está de ferramenta própria à sua execução. Então, o corpo é só um intermediário, um meio de comunicação entre os desencarnados e encarnados. Então, não importa a idade, o corpo continua sendo uma ferramenta. Então, se não eclode essa mediunidade antes, pode ser que o médium ainda não tenha uma certa maturidade orgânica. E também, como sabemos, o perispírito é o molde do corpo físico. Então, pode ser que o corpo não traga essa sensibilidade que o perispírito sente. O perispírito não imprime isso no corpo físico. Então, não depende de lugar, idade, condição social ou sexo. E quando isso ocorre? Quando eclode? O que fazer? Então, é de suma importância que busquemos compreender à luz da doutrina espírita o que fazer. E a orientação espírita é que o médium faça preces, o passe, participe também dos grupos de estudos, seja a evangelização, o evangelho, e isso para fortalecer as faculdades psíquicas e morais. E também seria importante que essa pessoa, esse médium, inicie a prática da caridade para que busque esse melhoramento também. E isso, quem nos confirma, é Emmanuel, na obra Seara dos Médiuns, psicografada por Francisco Cândido Xavier, quando ele diz: porquanto a força mediúnica em verdade não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Então, precisamos estar sempre cientes da necessidade, da importância do estudo, de estar sempre buscando entender isso. A prática também de bons atos, cultivar bons pensamentos, porque isso vai nos auxiliar muito, tanto no nosso aperfeiçoamento quanto neste sentido da mediunidade. E também contar com o tratamento espírita, com os passes, água fluidificada, palestras, evangelização, estudos. Então, isso tudo junto vai nos auxiliar muito. Então, muito obrigada.